Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O nosso assunto de hoje é a CPI da pandemia, mais especificamente sobre a crise nos hospitais de Manaus que ficaram sem oxigênio, que resultou num número muito elevado de mortos na capital manauara. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado é o senador Eduardo Braga, do MDB do estado do Amazonas. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a você e aos telespectadores. Senador, no depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello, ele disse que o governo federal não tem responsabilidade no caso de Manaus, atribuiu as responsabilidades à empresa que fornece oxigênio e também à prefeitura. Disse, inclusive, que o governo foi proativo. Eu queria que o senhor falasse, na sua avaliação, quais são as responsabilidades desses entes federados, município, estado e do governo federal. Bem, na realidade, não é bem assim. Ele finalmente declarou a falta de competência do governo do estado, da secretaria, inclusive estadual de saúde, no planejamento e na solução do oxigênio. Questionei, inclusive, a questão do tempo e resposta do próprio Ministério, porque, como você deve saber, essa questão do oxigênio no Amazonas, a partir do dia 6 de janeiro de 2021, começou-se a perceber que o consumo iria mais do que triplicar de oxigênio, em função do número de pacientes que estavam nas semi-intensivas, indo para as UTIs, em função do número de pessoas que estavam começando a acumular para fazer uma fila desumana de espera de UTI. Nós chegamos a ter mais de 2.000 pacientes esperando por um leito de UTI, seja na capital, seja no interior. E, finalmente, quando se constatou o caos do oxigênio, a Venezuela entrou em contato conosco, disponibilizou oxigênio em volume suficiente para começar o estancamento da crise, mas o governo brasileiro e o governo do estado do Amazonas foram lentos, foram ineptos. Para você ter uma ideia, a crise levou mais ou menos uns 20 dias de oxigênio. E a Venezuela está a 2 horas de voo de Manaus, né? E está a pouco mais de 20 horas de carro de Manaus. E o oxigênio que foi, por exemplo, acertado com o governo venezuelano só chegou em Manaus no dia 20. E a crise, como nós sabemos, ela teve início entre o dia 8, o dia 9, o dia 10, começaram a morrer pessoas por falta de oxigênio. Portanto, nós levamos de 10 a 12 dias para trazer esse oxigênio da Venezuela. E o oxigênio do governo brasileiro, que foi do resto do Brasil para lá, chegou apenas na madrugada do dia 24 para o dia 25. Portanto, levou de 15 a 17 dias para chegar em Manaus. E então, as mortes perduraram ainda por alguns dias por falta de oxigênio, porque esse oxigênio teve que ser distribuído num estado que tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Alguns hospitais não estavam com a sua infraestrutura de tubulação e de fábrica de compressores, etc., para poder injetar esse gás líquido, né? Ou seja, um verdadeiro desastre. Então, não se confirma, né, a afirmação do ex-ministro que disse que os hospitais de Manaus ficaram apenas 3 dias sem oxigênio, inclusive que gerou uma forte reação. Não, isso é mentira. Isso é mentira. Isso não existe, isso é mentira. Senador, em relação, o senhor citou a Venezuela, em relação ao depoimento do ex-ministro Ernesto Araújo, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação da diplomacia, da atuação da diplomacia brasileira nesse caso específico de Manaus. Se o senhor acha que houve alguma falha na diplomacia brasileira? Muitas. Imagina que em plena pandemia, no dia 2 de maio de 2020, o governo brasileiro, por escrito, comunicou que os diplomatas venezuelanos tinham que sair do Brasil.
O embaixador da Venezuela, que representa a Venezuela no Brasil, ele não vive no Brasil, ele vive na Venezuela. Ele entrou em contato por telefone com o senador Randolph e comigo, colocando a Venezuela à disposição para poder atender a demanda que o Amazonas estava necessitando. E aí se tentou um avião americano ou chileno para ir buscar mais rapidamente esse oxigênio. O Chile não tinha disponibilidade. O governo americano disponibilizou aviões das Forças Armadas, solicitou informações detalhadas de que tipo de equipamento eles precisariam trazer para pegar o oxigênio da Venezuela. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, o governo do estado do Amazonas não deu essa informação e o ministro Pazuello disse que sequer foi oficialmente informado da necessidade das informações ao chanceler brasileiro. Ou seja, um desastre, a diplomacia, um desastre no Brasil, não só com relação à questão do oxigênio, mas também com relação à questão das vacinas. Lamentavelmente, os brasileiros têm sido penalizados por uma diplomacia até então, até a saída do embaixador Ernesto Araújo, que era muito mais ideológica do que uma diplomacia de resultados, né, e afirmativa do Brasil. O senhor falou, muito se falou na CPI, nos depoimentos, principalmente no do Eduardo Pazuello, que a população de Manaus foi feita de cobaia. Eu queria que o senhor avaliasse esse lançamento do aplicativo Tratkov, do uso da cloroquina lá em Manaus. O senhor concorda que a população de Manaus foi submetida a testes? Eu acho que o que aconteceu em Manaus com relação ao Tratkov e com relação a esse tipo de tratamento foi uma irresponsabilidade sem tamanho. Tanto é que é irresponsável que o próprio ministro não quer assumir. Ele está delegando a responsabilidade para a doutora Mayra Pinheiro, que será a próxima ouvida pela CPI, e chegou, inclusive, a dizer que o software foi roubado, que houve um ataque de hackers que roubaram, enfim. Olha, um desastre, é realmente um desastre. Eu acho que a síntese do Tratkov é que o Tratkov foi um desastre. Senador, o ex-ministro Pazuello já está sendo investigado pela gestão, né, nessa situação, no problema de desabastecimento de oxigênio lá em Manaus. O senhor acha que no depoimento dele, em algum momento, há provas de que ele cometeu crime? Não. Há provas de outras coisas, incompetência, a falta de competência por falta do governo do Estado, a omissão que o Ministério da Saúde, que não teve coragem de enfrentar o governo federal e mostrar que, se não assumisse a saúde do Estado do Amazonas, seria um caos, e foi. Para que você tenha uma ideia, neste momento, o Amazonas já vai, lamentavelmente, com muita tristeza, com mais de 12.800 mortos. Só que este número, em janeiro, fevereiro e março, são quase 8.000 amazonenses que morreram. Então, é absolutamente desumano o que aconteceu no Amazonas e aqui é preciso que nós tenhamos essa humildade e, ao mesmo tempo, essa triste realidade. O Brasil com mais de 440.000 mortos até agora para a Covid-19. O senhor acha que foi errada a decisão do presidente da República de não fazer intervenção no Estado? Acho. Eu pedi a intervenção e, se a intervenção tivesse sido feita, aí sim nós poderíamos dizer o ministro Pazuello foi ou não responsável. Por quê? Porque eles deram dinheiro para o governo tinha dinheiro, o governo do Estado tinha dinheiro, as prefeituras tinham dinheiro, mas mesmo assim, mesmo com dinheiro, faltou tudo. Faltou máscara, faltou luva, faltou equipamento de proteção individual, faltou medicamento, faltou sedação do kit de intubação, faltou oxigênio, faltou de tudo. Por quê? Porque entregaram dinheiro achando que entregando o dinheiro estava tudo resolvido. Não está.
E a responsabilidade do Ministério da Saúde não é só entregar o dinheiro, entende? Portanto, faltou a decisão e a responsabilidade do governo de, ao perceber o que já deveria ter sido feito, porque nós tivemos uma primeira onda que foi uma tragédia no Amazonas. A primeira onda nossa, é só olhar os noticiários, o Amazonas sofreu dias dramáticos da primeira onda. Ora, a segunda onda foi igual ou pior, em certo juízo e em certo valor, pela quantidade de mortos, pior e num tempo menor. Senador, para finalizar, qual a expectativa de ouvir as autoridades estaduais, municipais? O senhor acha que ouvindo essas autoridades é possível fechar aí um diagnóstico, né, do que aconteceu e das responsabilidades em relação à situação de Manaus? Eu creio que agora não é mais o diagnóstico, né? O diagnóstico está feito. Na verdade, as consequências. O diagnóstico está feito pela CPI, está feito, inclusive, pelo Ministério Público Federal, né? Você sabe, há processos em curso contra as autoridades e há processos, inclusive, de mau uso de dinheiro público. Não se perguntou do ministro Pazuello, porque não é ele que tem que responder, mas vai se perguntar do secretário de Saúde do Estado do Amazonas qual o sentido de comprar respirador numa loja de vinho. Ou seja, os amazonenses morrendo por falta de respiradores e nós vamos comprar respiradores numa loja de vinho. Só isso já é algo, vamos dizer assim, absurdo, não é? Você imaginar que uma loja de vinho vai ser um fornecedor responsável, eficiente de respiradores. Ou seja, o diagnóstico está feito. Agora, o que nós estamos buscando é como comprovar e de que forma isso vai ser qualificado por parte do relator da CPI, para depois a CPI poder se manifestar. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e no nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.